Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas de seu filho. Mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas e não quiseram ir. Enviou de novo outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete. Os meus touros e animais cevados já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e foram-se, um para a sua casa de campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mão dos servos que ele enviara, ultrajaram-nos e os mataram. O rei, tendo ouvido isto, irou-se, e mandando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, com efeito, estão preparadas, mas os que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas das ruas, e a quantos encontrardes, convidai-os para as núpcias. Tendo saído os seus servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu lá um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: Atai-o de pés e mãos, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger dos dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vigésimo oitavo domingo do tempo comum, O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, Vamos ouvir aí a reflexão do dia a dia com o Evangelho da editora Paulus, que fala especificamente desse texto de hoje, A festa de casamento. Banquete, O rei fez um grande banquete. A festa de casamento, ou banquete na Bíblia, é símbolo da aliança de Deus com o povo. O rei aqui representa Deus. O filho que se casa é Jesus Cristo. Os servos rejeitados pelos chefes religiosos são os profetas. Os primeiros convidados dizem sim, mas não comparecem. Deus não desiste e faz novo convite, mas os convidados, envolvidos em seus interesses pessoais, e ali no texto fala do campo dos negócios, não dão atenção. Outros partem para a ignorância e a violência, e matam os profetas. A reação do rei é uma alusão à tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Quando Jesus fala que isso ainda não havia acontecido, ele já estava profetizando. Sabemos, porém, que não é Deus quem destrói. A pessoa é que provoca a destruição quando rejeita a vida que Deus oferece. Enfim, o convite ele é dirigido a todos, para bons e maus. Mas não basta somente aceitar o convite. Quem é bom tem que permanecer bom e melhorar. Quem é mau tem que se arrepender, se converter e mudar de vida, É a alusão do texto de hoje. Nós vamos ouvir aí o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 546 do Catecismo, Jesus chama para entrar no reino por meio de parábolas. Traço característico do seu ensino. Por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras só não bastam. Exigem-se atos
e ações. As parábolas são, para o homem, uma espécie de espelho. Como é que ele recebe a palavra? Como chão duro ou como terra boa? O que faz ele dos talentos recebidos? Jesus é a presença do reino neste mundo. Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam fora, tudo isso permanece um grande enigma. Quem é convidado para o reino de Deus, anunciado e realizado por Jesus? Vamos ver o que diz o compêndio do Catecismo da nossa Santa Igreja, que fala desse parágrafo 546. Jesus convida todos os homens a tomar parte no reino de Deus. Mesmo o pior pecador é chamado a converter-se e aceitar a infinita misericórdia do Pai. O reino pertence, já aqui sobre a terra, àqueles que o acolhem com o coração humilde, e é a eles que são revelados os seus mistérios, né? A igreja é a esposa de Cristo. Fala-se do casamento, né? O noivo é Cristo, a esposa, a noiva, é a igreja. Parágrafo 796. A unidade de Cristo e da igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção entre ambos. Numa relação pessoal, este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O próprio Senhor se designou como o esposo. E o apóstolo apresenta à igreja a cada fiel, membro do seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor para formar com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, que Cristo amou, pela qual se entregou para a santificar, que associou a si por uma aliança eterna, e a qual não cessa de prestar cuidados como ao seu próprio corpo. E o compêndio também fala desse parágrafo do Catecismo, né? Por que é que a igreja é chamada esposa de Cristo? Porque o próprio Senhor se definiu como o esposo. Em Marcos, né, capítulo 2, versículo 19, que amou a igreja, unindo-a a si por uma aliança eterna. Ele entregou-se a si mesmo por ela, para purificar com o seu sangue, para a tornar santa e fazer dela mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Enquanto a palavra corpo evidencia a unidade da cabeça com os membros, o termo esposa sublinha a distinção dos dois na relação pessoal. Né? Isso que fala o nosso catecismo e o compêndio da nossa Santa Igreja. Por isso mesmo, e justamente por isso, que os homens não podem modificar aquilo que Cristo designou para a sua igreja, que está pertinente no magistério, na tradição da nossa Santa Igreja. Coisas que nenhum homem pode mudar. Somente Cristo tem esse poder.